Bom dia, meus amigos, bom dia, professor Chicão aqui, área de humanas. Pessoal, nesse nosso ponto de encontro, nós vamos tentar fazer uma releitura do que é ensinar história, o que é ensinar geografia, o que é estudar sociologia e filosofia. Sem pretensões de ser o dono da razão, nós temos que partir do princípio enquanto professores. Para as ciências humanas, é de grande importância o professor ter consciência de que ele é um formador de opinião. O que eu estou dizendo que ele é um formador de opinião? Primeiro que ele tem que ter muito cuidado com o seu discurso político-ideológico. Isso já dá muita confusão no campo da política. Mas não é exatamente disso que eu acho que nós temos que tratar. Isso pode até ser feito dentro de uma determinada linha de cuidado. Então observemos uma coisa. O que nós precisamos e imediatamente é procurar fazer o nosso assistente, o nosso aluno entender que assim como qualquer outra área de ensino-aprendizagem, a história, a geografia, a sociologia, a filosofia, elas são aplicáveis no dia a dia. Então o cara tem que sair da sala de aula com a plena consciência de que aquilo que ele está aprendendo ele vai usar. Nós temos que sair do campo de medo, né, do que a gente chama de zona de conforto, ao deixar de explicar para o aluno que história é vida, que história não é uma ciência morta, né? Então quando o professor fala de momentos importantes da história, é necessário que ele faça uma transação para os dias de hoje. Um professor não pode dar uma aula sobre Grécia sem fazer, eu vou usar esse termo mesmo considerando ele um pouco fraco, as comparações com o dia a dia do indivíduo. Ele não pode falar de República Romana sem explicar necessariamente para um aluno o que é o sentido de uma Câmara alta e de uma Câmara baixa, ou de um parlamento composto por uma Câmara de Deputados e um Senado. Ele não vai conseguir fazer com que o aluno entenda simplesmente as leis que foram estabelecidas na luta por direitos pela classe plebeia de Roma. Porque se você não fizer desta forma, você não vai criar naquele seu aluno um espírito de aprendizagem para a vida. Então o cara entra numa sala de aula, o cara estuda um pouco de república, mas ele sai dali entendendo que aquilo é só para fazer uma prova. Ele esquece que ele vive num estado republicano. Ele esquece, primeiro, ele tem que zelar pelo que é de todos, públicos. Né? E aí nós vamos desde a cadeira que ele está sentado ali, isso o professor pode usar nas séries iniciais, até o tratamento que ele dá ao outro dentro da sociedade, de ouvir o outro dentro de um processo de democracia, de fazer nascer dentro do seu assistente, dentro do seu aluno, quando você está dando aulas desse conteúdo, por exemplo, de que é necessário ter uma representatividade dentro da escola, que é o Grêmio Estudantil. Então, o que nós não conseguimos fazer ainda e precisamos, é o que nós vamos tentar nesses nossos encontros, é fazer essa transição entre o mundo que para o aluno é fictício, a história para ele não é uma coisa, a história para ele é um mito, uma coisa que é narrada de forma alegórica e embelezada. Isso tem muito a ver também com a nossa formação, né? Nós estudamos, nós vivemos num mundo ali um tanto ditador e não conseguimos falar. Nós herdamos isso e estamos transferindo isso para gerações futuras. Então, enquanto você não conseguir fazer essa transição, a aula de história, a aula de filosofia, a aula de sociologia para o aluno vira só um conteúdo para ele fazer uma prova. Ele não consegue viver história. E que nós vamos tentar aqui, através do próprio conteúdo, né? Então vai servir para que um assistente, um aluno, ele aprenda a história, né? E também para um professor, que esse é o nosso objetivo, que ele entenda os mecanismos para tornar a história ou as ciências humanas ciências vivas. Eu acho que é mais ou menos a mesma dificuldade, se me permite aqui no final, é explicar para um aluno das séries iniciais que a língua é um elemento vivo na história. A maneira com que você falava antes, vós, me ser, é o você de hoje. Talvez o professor de literatura, de gramática, essa transição seja mais fácil de entender para o aluno, pelo conteúdo que ele está lendo. Na história, por exemplo, é muito mais difícil. Então, o nosso objetivo vai ser materializar a história, fazer com que a história seja uma ciência que tenha que ser aprendida, que tenha que ser dominada, apreendida, ela tem que ser dominada para que você viva. Essa é a mensagem que nós vamos passar para os nossos alunos e vamos estudar, né, esses elementos que fazem ou vão fazer com que nós, professores, tenhamos uma nova ideia do que é ensinar. Sair um pouquinho da academia, sair um pouquinho dos bancos da faculdade e entrar nesse mérito. Como eu posso fazer para ensinar história para o meu aluno, fazendo com que ele utilize a história no seu dia a dia? É isso aí, até o próximo encontro.